iniciando o nosso programa de língua portuguesa aqui na TV UNEC e mais uma vez recebendo aqui a Thaís, que é funcionária da Fundação Educacional de Caratinga. Seja bem-vinda, Thaís. Obrigada, professor. Obrigada a todos vocês que nos acompanham em mais um programa. Acho que você trouxe alguma coisa interessante aí, né? Pelo que eu estou percebendo. Bem interessante. Cada dia nós percebemos, né, no dia a dia, algumas situações. E às vezes uma pessoa, né, quando você está andando na rua, depara e vê que seu cadarço está desamarrado e fala: Senhor, seu cadarço está desamarrado. Professor, qual que é a forma correta? Cardaço ou cadarço? Realmente, Thaís, isso é comum mesmo a gente ouvir e parece até que o errado ficou mais bonito hoje, né, nessa palavra, né, que é muito comum mesmo a gente ouvir esse cardaço, né, cardaço. E de verdade não é esta a palavra, né? A palavra correta é esse R lá depois, né? Não é logo na segunda sílaba. Portanto, é cadarço. Se você pensar bem, fica até parecendo que a palavra ficou mais feia, né? É verdade. Talvez seja até por isso mesmo que as pessoas preferem o cardaço, né? Exatamente. Não, deixa eu amarrar o cardaço aqui. Mas está errado, viu? Portanto, avisa lá para o seu pessoal, né, que você tem ouvido dessa forma, que é cadarço. Esse R é depois, não é no car, ok? Ok, professor, aviso sim. E eu acho que sim, é bem interessante. Realmente, quando falamos cardaço, parece que é o certo, é o correto, né? E a troca desse R muda muito a palavra, é verdade. Agora, professor, eu tenho uma placa muito interessante para o senhor. Muito interessante mesmo. Até assim, quando a pessoa faz a leitura, pode pensar mais de uma coisa sobre o que está lendo. Ah, é? Então vai ser interessante aí. Muito interessante. Então vejamos a placa, né? Então, corrigindo aqui a placa, Thaís, é muito interessante, né? Olhando assim, de verdade, não se vê nenhum erro, né? Isso é muito importante observar, porque o erro não quer dizer que ele é só de ortografia. Porque às vezes as pessoas, tinha que escrever uma coisa com S, escreveu com Z, não, há erros em que não se apresenta nenhum fonema, assim, nenhuma letra errada. Essa aqui foi muito interessante. Tá? Favor não conversar sobre os alimentos. Né? E veja que a pessoa colocou até uma exclamação, assim, embelezou a frase, certo? E aqui a direção, né? Nós, de verdade, só acharíamos aqui um errinho, que ele colocou a direção, nós entendemos aí que esse A está faltando uma crase, né? A direção que está pedindo isso que está falando. Mas veja, aqui nós temos duas possibilidades. Favor não conversar sobre os alimentos. Você já pensou isso num self-service, né? Aí as comidas todas abertas nos recipientes, nas panelas, e a pessoa está ali conversando, sorrindo, né? E às vezes a conversa é animada, principalmente se for sobre futebol, um ganhou, o outro perdeu. Certamente quem vier depois vai comer alguma coisa meio molhada, né? Quer dizer, conversar sobre, em cima, né? Por cima dos alimentos. Agora, essa frase também pode ser que, a favor, não conversar sobre os alimentos, quer dizer, a respeito dos alimentos. Né? Não vai conversar, não vai falar sobre os alimentos, ou seja, a respeito deles. Portanto, é uma frase que não há, assim, uma questão de um erro ortográfico, mas ela nos leva a duas interpretações. E isso num restaurante não há dúvida. Se
colocou isso no restaurante, a gente vai pensar que não é para conversar enquanto você estiver servindo, né? Em cima dos alimentos. Portanto, se não quer que conversa a respeito dos alimentos, então vai ter que mudar aqui, né, essa placa, o sobre a respeito de. Mas não quer que converse assim por cima dos alimentos, é essa frase mesmo, é desse jeito mesmo. Ou então substituir por outra palavra. Ok, professor, muito obrigada pela dica. E realmente, né, às vezes as palavras nos dão duas interpretações, né? Tem que saber e entender o que a direção, nesse caso, quis oferecer, dizer às pessoas. Aproveito a deixa, né, para pedir a todos vocês que nos sigam nas redes sociais para ficar todos ligados à nossa programação e não perder nenhum conteúdo. Muito obrigado, Thaís, mais uma vez aí pela sua participação. E vamos aguardar aí no próximo programa, ok? Ok, professor. E a você que está nos assistindo, aguarde. Hoje nós temos uma convidada especial aí do curso de letras, que vai falar um pouquinho também a respeito da linguagem. Então, eu aguardo você daqui a pouco. Iniciando o segundo bloco do programa Língua Portuguesa aqui na UNEC TV, nós hoje temos uma convidada muito especial, né, que é a Daiane, que é a nossa aluna lá do curso de letras do 4º período. Seja bem-vinda, Daiane. Obrigada, professor. Olá a todos que estão assistindo. É uma honra estar aqui hoje. Que bom aí. Mas então, Daiane, você faz aí o 4º ano já, o 4º período do curso de letras, não é isso? Mas uma curiosidade, por que você escolheu, né, o curso de letras? Você tem alguma justificativa? Por que foi? Alguém que te incentivou? Você mesmo? O que aconteceu, né? Primeiro foi meu interesse pela área da educação. E eu me identifico muito com a literatura e com a língua portuguesa, né, que é a língua que o nosso código, é a língua que a gente usa. E eu anseio por mais conhecimento, por conhecer mais, que não se trata só de gramática. Ela está inserida em toda parte, né? Que bom, hein? Quer dizer, essa visão sua tão ampla assim da língua, né? Quer dizer, a língua não é formada só de gramática. Isso. Quer dizer, você citou aí a literatura, muito interessante, não é isso? Mas e aí como é que você consegue visualizar isso tudo, assim? Porque às vezes as pessoas especializam lá na linguística, na literatura, e outros só na gramática. E você, assim, o que você pensa desse valor da linguagem para a nossa comunicação? Durante esse período mesmo, eu estou percebendo que não se trata só de gramática, tem muita coisa. Se a pessoa tiver um conhecimento da língua, não só da norma culta, mas de todas as variantes, e qual é a função, sabe? Eu acho que melhora a interação em qualquer meio. E no caso da literatura, sim, a sua paixão por literatura, como que se explica isso, hein? Desde pequena eu gostei muito de ler. Sempre foi assim, incentivo da minha mãe, principalmente. E eu amo qualquer coisa. Desde os clássicos, desde uma ficção juvenil. Que bom, hein? E os livros que você tem lido, assim, você tem... Como que é? O que você faz? Você anota alguma coisa para não esquecer? Como é que você... E esses livros têm sido, assim, úteis a você? O que você me diz sobre isso? Eu estou lendo de acordo com o curso. Agora mesmo a gente está estudando romantismo na literatura, então eu gosto de ler todos que estão abrangendo, né? E aí eu vou lendo e vou pescando o que o professor já citou e vou aliando ali. E no caso, você tem sentido que isso para você é importante assim no seu conhecimento? Você já observou isso, às vezes, numa redação melhor ou numa fala também? Sim. Como que funciona isso?
Primeiramente, facilita demais a leitura, né? Você pode ler qualquer coisa, pode ler um artigo científico, mesmo que é um mais pesado, você consegue ler, fazer a leitura. Uhum. E no caso da literatura, que as coisas assim são, às vezes há muita ambiguidade, quer dizer, né, essa interpretação que se faz, você tem observado que isso tem melhorado, por exemplo, a sua própria maneira de falar, de escrever? Como que é isso? Tem melhorado bastante, porque não se trata também só de histórias, né? Está inserido num contexto, está falando de alguma coisa, sempre está num contexto social. Uhum. De verdade, hoje o que se lê, né? Tudo que se lê, se aprende alguma coisa, né? Alguma coisa que serve para a vida da gente. Que bom, eu fico feliz aí de você ter escolhido o curso de letras, que também essa foi a minha opção de vida, né? Fazer o curso de letras, depois fiz também a pedagogia e mais tarde também a especialização, mestrado já na área de gestão, de administração. Mas a minha vida toda foi sempre como professor e também com curso de letras. Tá? Então isso é muito interessante. Agora, você aconselha isso para as pessoas ou não? Quer dizer, se tiver que aconselhar alguém fazer um curso, você aconselha fazer o curso de letras? Sim, eu sempre recomendo. Né? Por que você recomenda? As pessoas já olham para o curso de letras com um preconceito, né? Acha que é só regras, mas não é só isso. Ele está falando de muita coisa. Às vezes está pensando só em gramática, né? Isso, ele é muito amplo, é muito rico esse curso. De verdade não é só, quer dizer, a gramática são normas, são regras que elas servem para a gente tomar um direcionamento, né? E muitas delas, às vezes, elas são desrespeitadas até por necessidade mesmo de fazer assim, um texto melhor. Isso não quer dizer que a pessoa precisa vir para fazer o curso de letras só por causa de regras, né? Não que não seja importante, né? Que é muito importante manter esse padrão. Pode se desenvolver em outras partes, né? Isso. Na fala, né, na escrita. Ok, Daiane, eu te agradeço muito aí, né, por ter aceitado o convite. Eu que agradeço de estar aqui. Muito bom. Muito obrigado, viu? Você pode crer que a gente fica muito feliz aí de receber você aqui, né, para conversar um pouquinho a respeito do curso de letras. E nós queremos também agradecer a todos que estão nos assistindo e até o nosso próximo programa, se Deus quiser.